No surto de uma pandemia, buscar dados para se diferenciar um país do outro pode se tornar uma tarefa um pouco mais complicada do que se parece ser. Me chamo Rodrigo Corrêa, sou aluno do terceiro semestre de Engenharia Elétrica da Univap, e hoje vou mostrar um pouco mais sobre esse projeto que desenvolvi na plataforma Python pensando nessa problemática. O programa funciona como um buscador de arquivos. Sendo assim, para iniciar, vamos digitar 1 ou 2 para finalizar. Vale ressaltar que esse programa só funciona com internet disponível. Vamos iniciar o filtro pela data, digitando qualquer uma do calendário. Nesse exemplo vamos digitar 12. Assim ele mostra todas as datas encontradas dentro do arquivo. Agora vamos digitar 2 países. Pode iniciar com letra minúscula e em português. Outro país. Agora ele vai gerar um gráfico com a tabela dos dois valores de contaminação dos dois países e um com a diferença entre eles. Esse programa também vai salvar um arquivo com a tabela. Agora vamos explicar a programação. O download do arquivo em Excel foi feito no dia 8/7. As bibliotecas utilizadas foram DataTime, que foi utilizado como edição de formatação de texto, Pandas, que serviu como explorador de arquivos, NumPy, que transformou as linhas em calculáveis, Matplotlib, que nos gerou o gráfico, e o Google Trans, que é apenas opcional, porque ele serviu como tradutor dos países. Mas para utilizar ele, você só precisa gerar o arquivo quando tiver com a internet disponível. As variáveis que foram utilizadas são todas variáveis voláteis, com memória volátil. Algumas delas serviu apenas como visualizador, como essa e essa. Para iniciar o programa, primeiro ele aplica o aviso, que só vai funcionar se estiver com internet, por conta do Google Trans, a biblioteca que foi utilizada é Google Trans. Aí aparece a variável para o usuário responder, para sim iniciar o programa, e para iniciar o programa e 2 para não, para apenas finalizar. Aí inicia o laço de repetição. Se caso o iniciar foi diferente de 1, ele não inicia. Aqui o usuário entra com o valor do dia, o ano já é gerado automático, e aqui inicia o filtro de calendário. Toda vez que o dia for igual a 31, ele vai iniciar esse filtro, que é de dia sim e dia não, mês sim e mês não. Como no arquivo Excel começava com a data do mês 12, eu já inseri ela aqui direto como append, sem entrar no laço de repetição. Seria para dias sim e dia não, contando de 2 em 2. Do dia do mês 1 até o mês 6. Nisso ele vai acrescentar de forma DataTime, e aqui vai ficar em forma americana. Aqui eu já traduzi para a forma brasileira, que é dia, mês e ano. Isso repete também para os dias que não são com 31. No caso, ele ia contar o mês 2, mas nisso eu já acrescentei aqui para salvar como iniciando pelo mês 3, e aqui eu já salvei direto pelo mês 1, que é janeiro. Para os demais dias, com o dia sendo menor que 8, porque 8 é a data do programa,
ele já entra no laço de repetição normal. Até o mês 7. Aqui ele vai printar todas as datas que foram encontradas. E aqui ele printa em valores conhecidos pela América do Sul. O programa ele vai iniciar contando 2 vezes esse laço de repetição. Toda vez que conte for diferente de 2, ele vai executar o programa abaixo. Lembrando que embaixo ele sempre vai contar, e esse laço serve apenas para direcionar em qual fonte ele vai salvar. Se é para os casos do país 1 ou para os casos do país 2. Aqui, para iniciar a busca, eu utilizei o pandas. Declarei o pandas aqui, o nome do arquivo que ele vai buscar, o modelo e as separáveis que foram utilizadas. Nisso ele entra em um laço de repetição, de novo, para contar todas as vezes que tiver o dia. E nisso ele vai salvar linha por linha. Esse lock ele significa por linhas, uma variável do pandas. Ele vai buscar primeiro por localização, que seria o país. Eu coloquei na lista de valores em inglês, que é identificado pelo arquivo, a data, foi a data informada, e ela vai fazer todo o filtro por países. E vai nos gerar o total de casos. Caso seja o primeiro país, primeiro ele vai salvar em formato numérico pelo NumPy, dentro da lista casos, dentro da casos 1. Vai entrar no laço de repetição, contando linha por linha, salvando elas em lista. E tirando, aqui eu utilizei esse método porque ele estava salvando uma lista dentro da outra. Tipo assim. Desse método, ele encontrava só a coordenada da lista que estava dentro da outra. Aqui eu usei ela para limpar. Toda vez que o programa rodar e chegar até aqui, ela vai limpar, fazer toda a busca de novo para o segundo país. É apenas uma memória volátil. Aqui é a mesma coisa do de cima, só que é para o segundo país. E aqui é o contador, que vai contar quantas vezes esse while rodou. Saindo do while, aqui vai entrar para calcular a diferença entre os dois países. Sendo o primeiro país menor que o segundo, ele vai salvar o segundo como máximo e o primeiro como mínimo. E aqui esse laço de repetição vai contar linha por linha dentro dessa lista de casos. Aqui é a mesma coisa, mas invertendo o sentido. Aqui é para calcular a diferença em que transformou essa lista em NumPy, é uma fórmula calculável que é entendida pelo Python. E aqui ele vai calcular a diferença e salvar dentro de diff. Aqui ele vai abrir o arquivo em formato de leitura. Se o arquivo não tiver gerado, ele vai gerar um nome novo, .txt. Aqui ele vai salvar, vai escrever dentro do arquivo. E vale ressaltar que esse método ele só salva em string. Por isso tivemos que colocar str antes de todos os arquivos. Aqui ele vai salvar a tabela, primeiro com o primeiro país e o segundo país. Para entrar em um laço de repetição, contando linha por linha de todos os casos que tem dentro dessa lista.
E nisso vai salvar em string o dia da América do Sul, o casos do primeiro país e o caso do segundo país, e a diferença. Aqui vai fechar o arquivo, sempre tem que fechar o arquivo, senão acaba dando problema. E aqui vai ser a parte de plotar o gráfico. Como vamos utilizar dois gráficos, você vai precisar usar o subplot. Esses números significam o número de linha, são 2, o número de colunas e a ordem do gráfico. Esse aqui é o primeiro. No gráfico, vai representar o dia por número de casos. Aqui foi usado o label, para informar o país. Aqui a mesma coisa, só que com o segundo país. E aqui eu informei o label como o segundo país. Sempre que usar label, você precisa declarar .legend. Aqui é o título do primeiro gráfico. Aqui é o título do eixo X e o título do eixo Y. Aqui é o segundo gráfico. Como eles vão gerar na mesma aba, então é dois gráficos, duas linhas, uma coluna e o segundo gráfico. Aqui é a mesma coisa, mas como era apenas duas variáveis, eu não declarei o label. O título dela, o eixo X, o eixo Y. E essa variável é utilizada para separar os gráficos, eles não ficarem todos amontoados. O PLT_show é para executar o gráfico, que foi gerado todo aqui em cima. Aqui foram as variáveis de lista que foram limpadas, para caso a pessoa quiser executar o programa novamente, ou se ela quiser finalizar.